Eu queria falar para vocês essa noite, compartilhar uma palavra que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses dias. E essa palavra, ela é um dos atributos de Deus, né? É sobre o amor. Eu quero falar com você essa noite sobre o amor. Eu queria que você abrisse aí João 3,16. João 3,16 é bem conhecido por todos, né? O dicionário define o amor como um sentimento de carinho, né? Como um sentimento afetivo que faz uma pessoa querer o bem da outra. Né? Essa é a definição, né, natural do amor. Mas a Bíblia nos diz que o amor é a expressão maior daquilo que é um atributo de Deus, né? Em João 3,16 diz que Deus amou. Vocês abriram aí, gente? 3,16 diz o quê? Que Deus amou de uma tal maneira que... Pode falar, gente. Vamos lá, novamente. Deus que deu seu único filho, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a definição de amor que nós conhecemos no cristianismo. O amor de Deus que entregou o seu único filho para que todo aquele que crê, que o conhecer, que o receber, tenha a vida eterna. Essa é a maior expressão de amor. Alguém dá a vida eterna para outra. Alguém dá a vida eterna para outra. Você viver a eternidade vivendo uma plenitude com aquele que criou todas as coisas. Com aquele que fez todas as coisas existirem. Com aquele que fez com que nós usufruíssemos hoje de uma vida verdadeira. Né? Do entendimento do que realmente é o amor e do que é o perdão. Mas a Bíblia nos orienta que para nós conhecermos o amor de Deus, né, antes de Jesus vir, o plano de Jesus vir já existia, mas antes dele chegar aqui na terra. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre aqueles que obedecem ao Senhor. Fala sobre aquilo que é a expressão de amor do nosso coração para com Deus, mas sendo um reflexo do amor de Deus conosco. Deuteronômio 6, 4 diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, que eu estou lhes dando hoje. E repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Antigamente, e hoje, se você for lá em Israel, se você for em alguns lugares, você vai encontrar algumas pessoas ali usando, né, a Bíblia, no caso, as leis pendurada, né, aqui presa num cinto, porque esse é o símbolo de obediência aos mandamentos, é o símbolo de obediência a Deus, é o símbolo de obediência à palavra. É o símbolo para você não esquecer das leis do Senhor. Como assim? O Senhor nos deu os mandamentos para que nós vivêssemos em ordem, para que nós vivêssemos bem. Tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida não foi estabelecido apenas como uma regra religiosa. Né? Não foi para isso que Deus deixou a sua palavra, para que nós vivêssemos de regras religiosas. A sua palavra foi entregue a nós para que pudéssemos ter uma vida em plenitude aqui. E essa palavra fala do cuidado de Deus conosco e fala da nossa resposta ao amor de Deus. Mas em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, fala sobre um dos maiores mandamentos. Verso 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca.
E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, além de Deuteronômio, nós tínhamos uma instrução de amarmos a Deus obedecendo os seus mandamentos. Quantos são os mandamentos, gente? 10. Todos conhecem os mandamentos? Para você começar a ver se você está vivendo uma vida de obediência, começa vendo se você está pelo menos obedecendo os 10 mandamentos. Quando os fariseus interrogaram Jesus a respeito daquilo que, como os mandamentos se resumiam, né? Quais eram os mandamentos mais importantes que deveria ser obedecido? E Jesus logo fala para eles o mandamento mais importante, e todos eles se resumem nisso, em você amar a Deus. E o segundo, amar ao próximo como você ama a você mesmo. Nós compreendemos que o amor de Deus, ele é revelado em nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Sim, quando Deus entregou o seu Filho para que ele morresse por cada um de nós. Mas essa revelação, essa experiência, ela só é entendida quando você realmente recebe essa revelação com toda a verdade do seu coração. Porque muitas pessoas não conseguem compreender o amor de Deus e elas julgam, elas questionam a Deus porque não conhecem. Aqueles que julgam e questionam a Deus é porque não conhecem. Muitas pessoas perguntam por que tem maldade no mundo, por que Deus deixa acontecer tantas coisas ruins, por que Deus deixa tanta fome acontecer, por que Deus deixa tanta praga, tanto vírus, por que Deus permite a pandemia. As pessoas que chegam a fazer muitos questionamentos a respeito do que Deus deixa e do que Deus não deixa acontecer, é porque elas não entenderam, não tiveram a revelação da verdade dos atributos de Deus, de quem é Deus. Porque a palavra diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Tudo que acontece no mundo é a colheita de algo que foi plantado. A maldade que foi plantada, as obras ruins que foram plantadas. Então, existe apenas a consequência disso, né? A lei da semeadura é algo que você não pode mudar. Aquilo que você planta, você colhe. Então, se o homem planta maldade, alguém vai colher essa maldade. Ele vai colher essa maldade e, consequentemente, isso vai espalhar para a vida de alguém. Então são as escolhas ruins que trazem as consequências ruins. Não tem a ver com o que Deus deixa de fazer, com o que Deus permite que aconteça, porque que Deus não é dizer que Deus é o culpado. Deus nos deu a sua palavra como instrução para vivermos bem nessa terra. Reflexo do seu amor por nós. E Deus, desde o início, se você começar a ler a Bíblia, Deus está sempre dando uma chance para o homem recomeçar. Deus está sempre dando uma chance para o homem fazer certo. Nós vemos, quando começou lá em Adão, nós vemos Deus dando uma segunda chance para o homem vindo com Moisés, com Noé. Nós vemos Deus dando uma segunda chance, Deus vindo através de Abraão. Nós vemos Deus vindo através de Moisés, Deus levantando homens e homens para fazer o homem voltar para Ele. E por fim Deus enviou Jesus. E Jesus revelou esse amor através da sua morte, da sua ressurreição, através dos seus ensinos. Então nós compreendemos o amor de Deus a partir do momento que Jesus vem e entra em nossas vidas. A partir do momento que Ele vem e faz morada no lugar que foi feito para Ele, que é nos nossos corações. Então a revelação do amor de Deus vai muito além do que o nosso cérebro humano consegue imaginar. Muito além. Assim como a dimensão das promessas de Deus vão muito além do que aquilo que nós pensamos. É como a Bíblia diz que aquilo que Deus preparou para nós é muito maior do que o nosso pensamento, do que nós planejamos, do que nós projetamos, do que nós podemos imaginar. Realmente é muito maior. Quantas pessoas já viveram coisas tão grandiosas que elas nunca tinham planejado viver na vida? Que elas nunca pensaram que poderia acontecer um dia em sua vida, mas tudo fruto do amor de Deus. Tudo fruto de um plano de Deus. E os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os planos de Deus sempre serão
maior do que os nossos. Lá em 1 João, eu quero que você leia também, 1 João, já no finzinho lá da Bíblia, perto de Apocalipse. Esses dias que eu estudando o livro de João, e como é forte assim a forma como o Espírito Santo ele traz o entendimento da palavra do Senhor aos nossos corações. 1 João capítulo 3 diz assim no verso 1: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E nós somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois o mundo não conhece a Deus. Nós de fato somos chamados filhos de Deus. E vocês sabem algo que o inimigo trabalha muito, uma área que Satanás trabalha muito, é para tocar na nossa identidade. É para trazer conflito nessa palavra, de entendermos quem nós somos em Deus. Porque quando Satanás vem com essa mentira sobre a nossa mente, ele vai gerando a rejeição. Não, eu não sou importante, eu não sirvo para nada, eu não sou amado, Deus não me ama. Quando nós não temos a identidade revelada dentro de nós, nós não manifestamos que somos filhos de Deus. Não manifestamos a paternidade de Deus em nossas vidas. Quando nós aceitamos a mentira do diabo de que nós não somos filhos de Deus, de que nós não merecemos o amor de Deus, de que o pecado me sujou, me contaminou, por isso eu não posso mais ser usado pelo Senhor. Essa é uma grande mentira que o diabo coloca para você não usar o grande poder como filho de Deus em sua vida. Porque a partir de um momento que você entende que você é filho, que você entende que você tem esse poder sobre a sua vida, que você entende que você é herdeiro de um poder daquele que é rei, que domina sobre todas as coisas, que tem todo o poder, toda a majestade, toda a glória, que fez tudo e te criou. Quando você entende quem você é, diabo nenhum te para, Satanás nenhum te para, demônio nenhum te para, nada pode te parar, porque você entende que o poder está dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você e que você pode cumprir o chamado do Senhor nessa terra, que você pode ser um agente de transformação onde você pisar, onde você for, você pode ser transformado e pode levar a transformação. Quando você entende que você é filho de Deus, que esse amor te comprou, você não para, não tem quem te pare, nada pode te parar, nada pode te parar, porque essa é a nossa identidade de filhos de Deus, essa é a sua identidade, diga, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, amém? Essa é a sua identidade, essa é a nossa identidade, nós somos filhos de Deus, aleluia. Então, o amor de Deus por nós, ele não pode ser explicado. Nunca, jamais, alguém vai conseguir explicar em palavras o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, ele é vivido através dessa experiência de um relacionamento com Jesus. Ele é vivido através dessa experiência da salvação, da experiência da intimidade. Mas agora eu quero falar, não do amor de Deus por nós, eu quero falar do nosso amor por Ele. Eu quero falar do nosso amor por Ele. O nosso amor por Deus vai além das coisas que nós fazemos. O nosso amor por Deus não tem a ver com o que eu faço na igreja. Não tem a ver com a minha liderança, não tem a ver em eu ser uma pastora, não tem a ver em você ser um líder de célula, um discipulador, um voluntário, um servo, um ministro de louvor, um músico, um intercessor, um ministro de dança. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não. O nosso amor por Deus não tem a ver com isso. O nosso amor por Deus vai muito além do que nós fazemos. O nosso amor por Deus, ele inicia na prioridade que eu dou para Ele na minha vida. O amor de Deus, o amor por Deus começa aí. Qual o nível de prioridade que eu dou para o Senhor na minha vida?
E às vezes você pode pensar assim, não, eu acho que eu amo muito pouco a Deus, porque essa é a maior estratégia de Satanás, colocar no nosso coração que a gente não presta, que a gente não faz nada certo, que a gente é um imprestável, não é isso? Porque ele é milenar, ele trabalha todos os dias para tentar nos derrotar, trabalha todos os dias para tentar fazer a gente esquecer que a gente é filho de Deus, né? Então às vezes você tem aquele dia que você está bad, né? Meu irmão, quando tiver assim, não vai ouvir música secular não, amém? Senão tu te afoga mais. Vai ouvir um louvor de celebração, amém? Para pular de alegria, um camarão amarelo, né? Para saltar de alegria. Mas o nosso amor por Deus, ele vai ser manifesto através da prioridade que eu dou para o Senhor, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Quando nós somos perdoados por Jesus, nós retribuímos esse perdão, nós retribuímos esse amor através da nossa obediência. Não é verdade? Então, o nosso amor por Deus, ele é demonstrado através da nossa obediência. Qual o seu nível de amor por Deus? Comece a sondar qual o seu nível de obediência ao Senhor. Primeira João capítulo 3, onde você está, vá no verso 18. 1 João 3,18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Nosso amor por Deus, ele está através de quanto eu priorizo na minha vida. O meu amor por Deus está enquanto eu obedeço. E obedecer a Deus quer dizer obedecer os ensinamentos, obedecer aquilo que está na sua palavra. Quanto tempo eu gasto conhecendo a Deus? Quanto tempo eu gasto conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu amor, conhecendo a sua instrução? Quanto tempo eu gasto conhecendo a Deus? A expressão do meu amor começa aí. Quanto tempo eu dedico para conhecê-lo? Assim, você sabe o nível, um relacionamento entre um casal, um relacionamento entre amigos, um relacionamento entre esposo e esposa. Ele vai se aprofundando com o tempo que a pessoa passa com a outra. Porque quanto mais tempo ela passa junto, mais ela conhece. Porque mais ela vê as atitudes, mais ela vê a ação da pessoa, mais ela vê a reação, mais ela vai conhecendo a personalidade e o caráter da outra. Então, nós só podemos conhecer a Deus se nós passarmos tempo com Ele. Se nós passarmos tempo ouvindo falar conosco através da sua palavra. Esse é um nível de retribuição de amor ao Senhor. É conhecê-lo e obedecê-lo. Amém? Quando eu li aí João capítulo 13, verso 34, quando ele fala do novo mandamento, ele disse, né? O maior e primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é amar ao próximo. Amar ao próximo como você ama a você mesmo. Isso é forte, né? Amar o próximo como você se ama. Mas existe aí primeiro uma coisa que precisa restaurar, do seu amor por você mesmo. Quando você não entende que você é filho de Deus, às vezes a primeira rejeição que você manifesta é contra você mesmo. Você não aceita a família que você nasceu. Você não aceita a situação que você nasceu. Você não aceita o estereotipo que você tem. Você não aceita o lugar que você vive. Então, essa rejeição, ela é fruto de um entendimento da identidade de filho que você tem, da identidade de filho que você é. É a falta de entendimento do propósito pelo qual você veio para essa terra. Porque em todas as coisas existe um propósito. Amém?
Quando você entende essa identidade de filho, que você decide se amar, decide se perdoar, porque muitas pessoas carregam o fardo do pecado, carregam a culpa, e elas se isolam nisso, elas não se perdoam por aquilo que elas fizeram, elas se rejeitam. E uma pessoa que não se ama, ela não ama o próximo. Ela não tem como amar o próximo. Não tem como. E aí você entende o porquê que muitas pessoas ficam presas emocionalmente em alguns relacionamentos. Por que algumas pessoas ficam tão carentes de outras pessoas? Por que elas entram no relacionamento e elas não conseguem se desligar, sabendo que não vai dar certo, sabendo que não é a pessoa certa, sabendo que aquela ali não é a situação que ela tem que estar. Mas sabe por que ela não sai? Por que ela não consegue libertar? Porque a carência emocional, a carência que ela tem, ela transfere para a figura e ela tenta tirar do outro o amor que ela tinha que ter primeiro por ela mesma. E aí a pessoa, ela vive com ciúmes, ela vive insegura, ela vive cobrando e sufoca o outro, porque ela não se ama ainda. Então ela quer cobrar algo que ela nem tem para dar. Então tudo isso parte de uma identidade não definida, de uma falta de entendimento de quem você é em Deus. Você é filho amado de Deus, resgatado, restaurado, enxertado na videira. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então você precisa primeiramente se amar para você amar o próximo. Porque o mandamento aqui que Jesus disse foi: ame o próximo como você ama a ti mesmo. Então tá amando a Deus? Entendeu que é filho amado? Tá se amando? Agora você consegue amar o próximo. Agora, amar o próximo é o nosso desafio. Amar o próximo é o nosso desafio. Por quê? Porque amar o próximo... Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O teu próximo não é aquele que só faz o bem para você. O teu próximo não é aquele que só te serve. O teu próximo não é aquele que só traz benefícios no relacionamento para você. Não, o teu próximo é aquele que te instiga a ser melhor cada dia. É aquele que te faz ter um motivo para perdoar. É aquele que te faz ter um motivo para exercer o fruto do Espírito Santo, da paciência, da longanimidade. Esse é o teu próximo, amém? O teu próximo é aquele que não tem nada para te dar em troca daquilo que tu tem que fazer por ele. É aquele que não tem como te pagar um favor. Esse é o teu próximo. É aquele que não tem um retorno para ti. É aquele que só tem venha. Venha. Amar o próximo vai provar o nível da revelação de amor por Deus que eu tenho dentro de mim. Agora vamos lá. Testificar isso, né? 1 João 4, 7. Capítulo 4, verso 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Diga, Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Verso 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus vive. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive conosco. E o seu amor enche completamente o nosso coração. Se nós amamos uns aos outros, o amor de Deus enche completamente os nossos corações.
O seu amor permanece em nós. Nós vamos provar a cada dia que amamos a Deus quando nós amamos uns aos outros. Uma das maiores manifestações de amor que eu entendo é quando nós decidimos perdoar. Quando nós decidimos perdoar, nós compreendemos que o amor também é uma decisão. Eu decido amar a pessoa, eu decido suportar a pessoa. 4, verso 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então é impossível você dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Ou seja, a nossa prova de amar a Deus é quando nós amamos as pessoas. Gente, amar pessoas tem a ver com nós nos importarmos com as causas delas também. Amar a Deus tem a ver com quando nós nos importamos com a necessidade do outro também. Muitas pessoas podem agir por uma causa humanitária, né? Pela sua humanidade. Ela pode agir, pode ajudar, né? Nós vemos muito isso. Muitas pessoas que não são cristãs, que elas têm causas que elas ajudam. Isso se chama causa da humanidade. A causa da humanidade. Tem pessoas que se compadecem com a causa da humanidade. Mas é possível as pessoas se compadecerem do outro sem amar a Deus. É possível. Por quê? Porque isso está sendo instigado somente pela alma dela. Pela alma humanitária, pela ação humanitária dela. Mas o verdadeiro amor, ele passa por Deus. O verdadeiro amor, a verdadeira causa do amor, ela vai passar por Deus. E quem ama a Deus precisa amar pessoas. Quem ama a Deus precisa se importar com o próximo. Quem ama a Deus precisa se dispor em servir. Se dispor em servir. E isso começa dentro do nosso lar, irmãos. O nosso maior desafio começa dentro da nossa casa. De nós manifestarmos o nosso amor servindo a nossa família. Perdoando a nossa família. Sendo exemplo de Jesus para os nossos, dentro do nosso lar. E depois lá fora. Quantas pessoas que gostam de ajudar, que vai visitar o orfanato, que prepara cestas básicas para ajudar as pessoas que estão precisando, que vão no hospital fazer visitas, né? Quando podia, né? Agora não pode. Mas muitas pessoas se envolvem muito nas causas daqueles que estão precisando, mas dentro de casa não honra a sua família. Dentro de casa não ama os seus irmãos, não respeita, não perdoa, não suporta em amor. Irmãos, o primeiro lugar que nós precisamos ser aprovados é dentro do nosso lar. É dentro da nossa casa. E eu lembro que um testemunho de uma época de muita tribulação que eu passei dentro da minha casa, com a família, com os meus irmãos, com o meu pai também, né? Eu já contei o testemunho do meu pai, que ele era alcoólatra e que a nossa família vivia assim uma tormenta por conta disso, porque tudo desestrutura, né? A família fica toda desestruturada quando o chefe, o sacerdote não consegue exercer o seu papel. E eu lembro que por algumas vezes eu fui muito provada e eu lembro que eu estava orando e jejuando muito pela minha família. E eu sei que no meio disso, meu irmão me pediu alguma coisa e eu não quis dar. E aí eu menti. Eu disse para ele, não, eu não tenho mais. Aí na hora ele sabia que ele descobriu que eu tinha, não sei como. Eu nem lembro o que era que ele estava me pedindo, mas eu sei que ele estava me pedindo uma coisa. E aí ele falou assim, só crentezinha falsa. Só crentezinha falsa. Depois diz que é crente, né? Eu sei que tu tem, tu tá escondendo. E a outra vez foi com meu pai, nessa luta toda, orando por ele e tudo. E teve um dia que ele bêbado,
E eu era muito sem sabedoria no começo da minha caminhada com Jesus, né? Então eu era muito sem sabedoria, assim, bem inexperiente na palavra. Mas eu sabia que Jesus prometia lá que se eu crer, minha casa ia ser salva. Então esse versículo aí, essa eu sabia que eu orava e jejuava e Deus vai salvar minha família e Deus vai salvar. Só que eu confrontava muito meu pai, eu afrontava ele. E um dia ele se zangou comigo, disse assim, pode ir embora da minha casa, sua víbora. Sua serpente. E naquele dia eu fiquei indignada. Eu disse, Deus, eu não vou orar mais por ninguém aqui dentro dessa casa. Eu não vou orar mais por ninguém, porque fica todo mundo me afrontando. Mas era só carne minha pulando, né? Era só reflexo do que eu estava plantando. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, você precisa amar sua família. Você precisa amar seu pai. Aí eu fiquei revoltada. Eu amar mais do que eu oro, mais do que eu jejuo por todo mundo nessa casa. Isso que é amor. E o Espírito Santo falou comigo, não, você precisa amar. E amar é suportar. E eu, como assim, Deus? Suportar e tal. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que o verdadeiro amor, ele vai suportar todas as coisas. E eu vou viver em verdade. Que a novidade de vida vai me trazer a verdade. E a partir daquele momento eu comecei a orar e pedir para o Espírito Santo, me revela que amor é esse. Porque eu não estou entendendo esse amor. Que eu tenho que abrir mão dos meus direitos dentro de casa, que eu tenho que abrir mão das minhas vontades, que eu tenho que abrir mão dos meus compromissos, que eu tenho que abrir mão de tantas coisas para suportar a minha família. E o Espírito Santo começou a me falar, esse é o caminho para você receber o que você está pedindo em oração. Você precisa amar. E a partir daquele momento eu comecei a amar minha família, com muita luta, muito clamor diante do Senhor, para o Senhor me ensinar a amar. Porque tem algo que muitas coisas nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, me ensina a amar. Né? Senhor, derrama no meu coração o amor verdadeiro, a paixão, a compaixão do que realmente é o que a tua palavra ensina. E eu comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor derramar esse amor sobre a minha vida. E comecei a me calar. Né? A primeira coisa que eu tinha que fazer era parar de afrontar meu pai. Parar de confrontar, parar de falar as verdades de forma errada. Servir dentro do meu lar, servir os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha. E a partir daquele momento, respeitar a autoridade do meu pai, por mais que ele estivesse errado em suas atitudes, eu tinha que honrar meu pai, eu tinha que respeitar o meu pai, porque ele continuava sendo autoridade, mesmo que ele tivesse o pecado dele, ele não deixava de ser meu pai. Então eu comecei a honrar, respeitar, obedecer, não responder, e Deus começou a transformar a minha família e eu e meu pai começamos a ter um relacionamento completamente diferente, né? Nós nos tornamos amigos realmente. E a salvação veio sobre a minha casa, a transformação veio sobre o meu lar. Porque para você realmente, o amor, ele te faz abrir mão da tua vontade. O amor, ele te faz abrir mão do teu direito. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta. E eu entendi, por experiência, o que essa palavra realmente quer dizer. Amém? Lá em Romanos 13, verso 8, diz assim, que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Tá devendo, paga logo, amém? Tá devendo, paga logo. Deva só o amor. Só o amor. Nós só podemos dever o amor. E essa é uma dívida que quanto mais você deve, mais você recebe. Amém? Quanto mais você planta amor, mais você vai semear. Irmãos, nós podemos escolher o nosso plantio, mas a colheita vai ser consequência. Eu não posso escolher outra colheita. Se eu planto perdão, se eu planto amor, eu vou colher isso. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas nós já estamos encerrando. Para encerrar, eu quero que você abra aí 1 João. Já está aberto, né? João 4, onde nós estamos, você vai voltar aí no verso 18. João 4, 18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo.
Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você precisa compreender que quando você for invadido por esse amor, o medo ele não vai ter mais espaço para permanecer na sua vida. Muitas pessoas hoje têm sido aterrorizadas com medo. Medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de não trabalhar, o medo de alguém da família adoecer, o medo de não conseguir conquistar algo, o medo de não namorar, de não casar, o medo de não arrumar um trabalho, o medo de não se formar na faculdade. O medo ele é fruto da insegurança. Você é inseguro em algo e o medo te afeta através disso. Nós, como cristãos, nós precisamos entender o poder de Cristo em nós. Nós precisamos, o crente, ele precisa entender a autoridade. Ele precisa saber quem ele é, ele precisa saber o que ele tem e ele precisa saber o que ele pode. Amém? Diga, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu posso. Eu preciso saber o que eu tenho. Então, através dessa revelação, você vai vencer o medo. Através dessa revelação, você vai receber a manifestação verdadeira do amor de Deus que já está dentro de você, porque o Espírito Santo já está em você. Amém? Então, você precisa rejeitar essa insegurança, você precisa rejeitar esse medo e você precisa abraçar o amor verdadeiro em sua vida. Manifestar o amor verdadeiro. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração nesse momento por você que tem vivido afastado do amor de Deus. Você que não tem se perdoado, você que não tem recebido essa revelação de que você é filho de Deus, salvo, regenerado, restaurado. Quer falar aqui? Pessoas que estão assoladas pelo ódio, pessoas que o coração está completamente amargurado, ferido, pessoas que não perdoam, que não conseguem perdoar. Eu quero orar por você nesse momento. E enquanto o louvor estiver sendo ministrado, que você decida no seu coração orar e pedir para o Espírito Santo começar a revelar, Senhor, quais áreas da minha vida eu preciso deixar ser invadida pelo Teu amor. Né? Quais áreas da minha vida eu tenho fechado completamente e impedido que o Teu amor se manifeste verdadeiramente. Porque às vezes você só deixou o amor de Deus entrar em alguns cômodos da sua alma. E existem outros que você trancou, porque você vai precisar se expor para que esse amor se revele, para que esse amor se manifeste. Existem pessoas que você precisa liberar no mundo espiritual. Existem pessoas que você precisa perdoar. Existem pessoas que foram abusadas, que foram traídas, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas. E a partir desse momento você prometeu para você mesmo que nunca mais abriria o seu coração para ninguém, que nunca mais amaria ninguém, que nunca mais confiaria em ninguém. O Espírito Santo quer te restaurar essa noite. O Espírito Santo quer te curar essa noite. E o Espírito Santo te diz, essa noite ainda há algo novo para você. Existe uma vida nova para você. Existe um fôlego novo para você. Existe uma alegria verdadeira para você viver. Existe uma paz para você desfrutar verdadeiramente. Existe uma noite de sono tranquila para você dormir. Quantas pessoas têm sido atormentadas nas madrugadas, não têm conseguido dormir? Quantas pessoas têm vivido a síndrome do pânico, que não têm conseguido confiar em nada, nem ninguém, nem ficar só? Quantas pessoas têm tomado remédio para dormir, gente? Quantas e quantas pessoas não estão conseguindo dormir porque não estão recebendo a paz verdadeira em seus corações. E o Senhor essa noite quer te tocar com o seu amor
E o Senhor essa noite quer que você receba a revelação desse amor e que você entenda que Ele está com você. Que Ele está com você. Que Ele está com você. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo que traz a paz. O Espírito Santo que traz a verdade. O Espírito Santo que traz segurança. O Espírito Santo que abre portas e que fecha portas. O Espírito Santo que cura, que restaura. Ele está conosco. Creia nisso. Receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. E que nesse momento você também que está afastado do Senhor, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que já caminhou com Jesus por um tempo e por alguma frustração, você decidiu abandonar os caminhos da verdade. E você tem guardado uma amargura no seu coração. Hoje é dia de você liberar perdão. Hoje é dia de você perdoar. E é o dia de você receber perdão também. Porque Jesus te chama para renovar uma aliança com Ele. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. E depois, quando o louvor ministrar, que você seja ministrado pela paz do Senhor, pela revelação do amor do Pai. Deus, nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos corações. Cada pessoa, cada situação que eu citei aqui, Pai, eu peço que o Senhor visite com perdão, com restauração, com renovo. Que o Senhor repreenda agora o medo, que o Senhor repreenda agora a opressão, a depressão, que o Senhor repreenda agora o pensamento de suicídio, que o Senhor repreenda agora todo pensamento de derrota, que o Senhor repreenda agora toda rejeição, que o Senhor derrame agora, Deus, a tua paternidade sobre cada coração, que o teu amor seja manifesto sobre essas pessoas que se sentem abandonadas, que se sentem esquecidas pelo Senhor, mas o Senhor diz essa noite: eu não te abandonei, eu não te esqueci, eu não te deixei órfão, porque eu te amo e eu entreguei o meu filho por amor a ti. Que essa noite o Senhor possa visitar cada uma dessas vidas e que elas recebam a restauração completa em nome de Jesus.